Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, que bênção estar aqui com você, finalizando essa primeira semana do Benigno Cast. Olha só, Deus é fiel. Passei muito tempo ouvindo pessoas e lendo pedidos de pessoas para que eu criasse algo que fosse, que tivesse a minha cara, a minha identidade, que fosse não só focado na área teológica, porque, segundo diziam, nem não temos uma mulher que trabalhe diariamente, assim, fazendo um podcast, trazendo edificação para a nossa vida, nesse aspecto mais teológico, mais testemunhos. E aprove a Deus hoje estarmos aqui finalizando a primeira semana. Então eu quero mais uma vez pedir a você, me ajude a bater os 10.000 inscritos aqui no canal. Deixa um joinha, por favor, deixa um comentário respeitoso. Nos ajude, nos motive para que nós possamos continuar entregando esse conteúdo com qualidade para você. Compartilha com alguém e eu espero que essa semana tenha sido de edificação para a sua vida. Então não esquece, toda semana, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, estarei aqui com um convidado para tratar de um assunto muito importante. E como neste final de semana nós teremos o Dia da Mulher, na verdade todo mês de março é dedicado em homenagem à mulher, eu trouxe uma querida para falar com a gente sobre um assunto muito relevante, mas antes eu quero apresentá-la e pedir a ela que ela venha dizer a nós quais são as suas graduações, onde que ela congrega, se ela tem filhos, enfim. É a Ana Paula, uma querida que Deus me apresentou num compromisso que eu estive em Barueri no ano passado, e desde então a gente vem tido uma aliança, uma amizade, nós conversamos de vez em quando, e aprove a Deus que ela estivesse aqui conosco hoje. Eu quero te agradecer por ter aceito o convite e fique à vontade para se apresentar para o pessoal que está em casa, porque eu creio que hoje muitas dúvidas serão tiradas sobre um assunto muito importante. Amém, Ruth, amém. Boa tarde, o prazer é todo meu de estar aqui, uma honra. E ficou para eu me apresentar, né? Então, meu nome é Ana, eu sou serva do Altíssimo, sou esposa, sou mãe, congrego ali em Barueri, na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. E sobre as graduações, eu sou gastróloga, pós-graduada em Educação Cristã. E estamos todas juntas, né, esperando o dia que o Senhor vier nos buscar dessa terra. Ótimo. Eu também tenho uma pós-graduação, estou fazendo, na verdade, em educação cristã clássica. Nossa, muito bacana. Começar a ver como que se deu a origem da educação cristã, né? Da educação em si, que foi com princípios Sim, cristãos, né? a origem de tudo. Importante. Então, hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é pouco falado do nosso meio pentecostal, tá, gente? Por favor, fica atento até o final e mais uma vez quero pedir para você compartilhe. Que assunto é esse que a gente pouco aborda nos eventos de mulheres, nos chás e em tantos outros lugares? É o cuidado com o corpo, cuidado com a alimentação e cuidado com a saúde à luz da Bíblia. Porque, Ana, sabe o que eu vejo muito? As mulheres esperando o Outubro Rosa para poder realizar seus exames de rotina. Exatamente. Elas deveriam, no início do ano já, se preparar, fazer ali seus exames para ter um ano bem, É um chamado integral, né. para se cuidar durante o ano. Não, descobri algo aqui, então eu vou tratar durante esse ano. Mas não deixar para o mês de outubro, Uhum. porque a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Mas é bom você, né, no começo do ano, trabalhar toda essa questão, a questão espiritual, quando a gente faz o compromisso. Aí esse ano eu vou ler a Bíblia. Ai, esse ano eu vou para academia. E a gente não vê muito isso acontecendo. Então, eu gostaria de pedir a você que faça uma introdução acerca desse assunto e sobre a importância que o cuidado com o corpo, a alimentação e a saúde tem para os nossos dias, né? Para o século XXI, que é o século dos 3 minutos, né? Do miojo, das coisas prontas, Sim. embutidos dos enlatados. Sim, e nós como cristãs, né, nós estávamos anteriormente, ouvindo sobre cosmovisão cristã, então não tem como a gente falar sobre nenhum assunto existente na humanidade se a gente não pegar a Bíblia como o nosso manual de fé e conduta. Então, a palavra do Senhor nos fala que nós somos seres tricotômicos, né. Então não tem como desassociar o corpo da alma e do espírito. A palavra do Senhor nos fala em 1 Tessalonicenses 5:23, que a gente tem que apresentar o nosso corpo, a alma e o espírito irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes a gente, foca muito no espiritual,
né, faz os nossos planos espirituais. "Ah, mas eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais", isso é bem verdade, nós precisamos mesmo, mas a gente esquece que nós não somos de nós mesmos, que o corpo também a gente precisa prestar conta ao Senhor. E não só, o corpo, como também a alma, as nossas emoções. Então, dentro dessa cosmovisão cristã, dentro da tricotomia, nós precisamos estar com tudo alinhado. E não tem como dizer: "Eu tô com a minha parte espiritual alinhada", se o corpo não estiver alinhado. Eu não tô, eu tô com a parte física alinhada, se a alma está debilitada. Então a nossa busca é essa, estar sempre em alinhamento, de espírito, alma e corpo, conforme a palavra nos manda. Eu tenho visto muitas pessoas hoje tendo uma militância, religiosa em prol de muitas causas, muito ativismo religioso, muitas pessoas dizendo: "Ó, eu vou ocupar todo o meu tempo possível, em prol do reino, da causa de Cristo", isso é muito importante mesmo. Mas nós precisamos considerar o fato de que, não são as muitas atividades que eu faço para Cristo, é quem eu sou também com Cristo. E isso se revela na forma como eu me alimento, como eu tenho meus relacionamentos, como eu vivo Todo comportamento. em todas as áreas da minha vida. Por isso que a Bíblia diz que todo o nosso espírito, alma e corpo, né, deve. Esse é um versículo que eu carrego muito comigo. Irrepreensíveis, ou seja, o mundo Muito forte essa palavra, não? olhar com nós e encontrar em nós essa pessoa. E eu, assim, eu vou ser um pouco mais clara e eu não quero aqui atacar pessoas que estão vivendo uma situação assim. Mas, assim, por que que as assembleianas, eu digo no contexto mais abrangente, pentecostal, elas não têm tanto esse desejo, se bem que a gente já está despertando muito isso, agora, mas antigamente as irmãs assembleianas elas não tinham, o que elas chamavam de vaidade, o cuidado com o cabelo, o cuidado com a pele, o cuidado com os pés. Eu sempre via muitas irmãs, com o pé rachado e às vezes eu cheguei a ver pessoas com o pé sangrando mesmo, elas: "Ah não, mas isso aqui é superficial, o que é importante é meu corpo", igual aliás, o importante é meu espírito. O que Deus quer é meu espírito. Não, Deus quer por completo. Nós precisamos ter uma vida com qualidade, vida abundante. O Senhor Jesus disse: "Eu vim para dar vida e vida abundante". Então, assim, eh, por muito tempo eu vi as pessoas do meio reformado dizendo: "As assembleianas são desleixadas, elas não se cuidam, não cuidam do corpo, elas não cuidam da saúde, elas comem de tudo". Até algumas igrejas que tratam muito bem essa questão da alimentação, acabam atacando a gente pelo fato de que acham que nós não somos focados nisso. Então, assim, como que você vê essa questão? Nós já estamos melhorando, tá ainda muito longe de sermos esse dia perfeito, acho que tá, né? Dia perfeito é só no céu mesmo. Mas como que você vê nos últimos 5 anos, depois da pandemia, como que isso evoluiu, melhorou, ou as pessoas continuam da mesma maneira? Olha, após a pandemia, a questão da obesidade no mundo piorou, né. Sim, as pessoas, né, estão, muito mais obesas, até pelo contexto também das facilidades, né, como você acabou de citar, é tudo muito rápido, né, é tudo muito instantâneo, e a gente sabe que cuidar da alimentação dá trabalho, né. E nós, como cristãs, a gente não pode ter essa dualidade de achar assim: "Não, o espiritual é uma coisa, o corpo é outra". Não, a gente vai falar muito aqui sobre a integralidade que o Senhor nos pede. E a palavra também nos diz que se nós conhecermos a verdade nos liberta. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus. Então, quanto mais nós nos informamos sobre o assunto, quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, quanto mais nós falamos não sobre, eh um alimento como uma regra a ser seguida, mas o alimento como o que Deus criou, né. Quem criou os alimentos? Foi o próprio Deus. Quem criou esse corpo? Quem criou essa máquina? Foi o próprio Deus, que é o veículo que nós usamos desse lado da eternidade, né. Então se nós deterioramos esse veículo que nós usamos desse lado da eternidade, por não utilizar, vamos se dizer aqui, espero que eu seja clara, por não utilizar o combustível, né, próprio, muitas vezes a gente tá esse veículo aqui, esse corpo que o Senhor criou e deixou o combustível já, certo,
para alimentar esse corpo, que são os alimentos que o Senhor deixou lá na criação. Antes de nos criar, o Senhor já tinha criado os alimentos. Muitas vezes nós abrimos mão disso e por conta das nossas vontades, né, do prazer, porque comida e prazer tá muito ligado. Da preguiça. Sim, por conta da preguiça. Então, olha quantos pecados, né? Que às vezes a gente fala assim, ah, eu tô com um sentimento de preguiça. Não, não é sentimento, é pecado, É. né? E o prazer, é claro que ele tem o seu lugar, senão o Senhor não tinha colocado papilas gustativas na nossa língua para sentir todos os sabores, a explosão de prazer, mas o prazer, ele não pode ser o foco da nossa vida. E muitas vezes, dentro do contexto cristão pentecostal, como você falou, a gente acaba pegando a comida como um prazer lícito. Não, não tem nada ilícito aqui, então eu vou descontar todas as minhas dores, todas as minhas ansiedades, todos os meus medos nesse prazer lícito que é a comida. Então eu penso que esse ponto não é muito abordado nas nossas igrejas e precisa sim de trazer luz, porque a palavra do Senhor fala de Gênesis, Apocalipse, a palavra do Senhor fala. Lícito, né? A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Exatamente. Que uma mulher de Deus seja gulosa, não convém que uma pessoa que está caminhando para o céu não tenha esse pensamento, né, acerca do cuidado do corpo, de que ela vai prestar contas a Deus acerca do corpo, de como ela tratou esse corpo. Teve uma pessoa na história da igreja que morreu muito novo, se não me engano, aos 29 anos, e ele disse: Deus me deu um cavalo de uma mensagem. Eu matei Eu matei o cavalo e não consegui levar a mensagem. Sim, mas como entregar a mensagem? Porque não se cuidou, não se cuidou. Ele vivia viajando a cavalo, fazendo viagens exaustivas, ele não dormia direito, não conseguia se alimentar direito. E hoje a gente está vivendo o tempo das coisas que são muito rápidas. Até conversando com o pastor essa semana, ele disse que nós estamos vivendo um tempo do fast food. Então a gente tem preguiça de passar 3 horas cozinhando um alimento ali, preparando mesmo um carrinho para a família, mas não, miojo tá bom. Não, vamos pedir uma. Eu não digo que você não possa, né, ter um dia de um peixe, como diz o Airideira, né? Mas você pode ter essa noção de que você vai prestar contas a Deus da forma como você viveu, da forma como você se alimentou, da qualidade de vida que você poderia desfrutar, porque hoje muita coisa vem melhorando, meu Deus. Antigamente as pessoas tinham que buscar lenha para poder acender o fogo, para poder cozinhar no fogão de barro. E comiam muito melhor do que hoje. É muito melhor. Então aí vieram pessoas dizendo, não, mas a gordura do porco, ela não é saudável, vamos usar o óleo de soja. Então, assim, como que nós fazemos enquanto cristãs que somos? Como que a gente faz para não dar ouvidos a tudo isso e focar no que realmente é saudável, no que é bom, o que é puro, né? Que a Bíblia diz que a gente tem que pensar nisso. Então, nós precisamos pensar sobre como nós estamos nos alimentando também. Porque as pessoas dizem, o crente não bebe, mas é mais, né? E às vezes eu vejo eventos de mulheres em que as mulheres saem de lá com aquele, não é um pratinho. A pastilha leva uma vassoura. Falei, bom, que soprou pra casa. Então, isso também é cataminoso, porque fala sobre os pecados da língua, fala do adultério, mas não fala da gula. E nós precisamos tratar. Como se não fosse um pecado. E é um Está em Gálatas, né? No bloco das obras da carne. Então, que conselho você dá? Já falando dentro daquilo que você trabalha, Ana, fala para nós quais são os conselhos primordiais, essenciais, o que a gente precisa focar nesse começo do cuidado com a alimentação, cuidado com o corpo e com a nossa saúde também. Não tem como falar de um assunto, qualquer ele que seja, a gente não for para a palavra. Sim. A gente sabe que a palavra fala sobre alimentação, a palavra fala sobre moderação, a palavra fala do Deus que criou o corpo, que designou que o ser humano se alimentasse pela boca. A gente nunca para pensar nisso, né? Fala assim, não, mas Deus, ele criou o alimento fora do corpo. Antes de nos criar, os alimentos já estavam todos prontos, lá no Éden. A gente precisa ir para a criação, para o início de todas as coisas, né? Eu sempre falo, é uma coisa que eu trato muito na mentoria, que quando a gente tem um erro no percurso, o que a gente vai fazer? Vai ver onde é que a gente errou, né? Reprogramar a rota. Quando a gente está com problema no nosso celular, né? Muitas vezes precisa fazer o quê? Resetar. Voltar para a configuração de fábrica. Então, vamos lá para o manual. O que o Senhor instituiu
no manual como que nós deveríamos nos alimentar. A palavra do Senhor fala sobre os alimentos que ele criou e a forma como o Senhor criou para que o ser humano se alimentasse. A palavra do Senhor também fala sobre todas as vezes que o povo de Israel prevaricava, né, o povo de Israel se afastava do Senhor, muitas vezes é pelo quê? Adoração a ídolos, né, alimentos consagrados, né, sexualidade depravada, falta de moderação. A palavra do Senhor nos diz também que Adão, ele caiu, né, através da sua consciência, a queda de Adão, mas teve o quê? Alimento envolvido. O povo, quando teve saudade do Egito, teve alimento envolvido. Eles queriam cebola. Eles queriam cebola. Eles queriam voltar por causa de alimento. Então, o alimento, ele muitas vezes domina, sim, as nossas vontades, os nossos desejos. A gente precisa voltar para a palavra. Sim, então não tem uma regra para você ter um bom cuidado com a sua alimentação, com o seu corpo, com a sua mente, que não seja baseada na palavra, né? Isso, a regra para o cristão é sempre da palavra. Na palavra do Senhor. A palavra também nos fala que Daniel, quando ele precisava estar alerta, receptivo, o que que ele fez? Opa, vou me abster aqui. Sim. E a gente sabe, né, cientificamente, não que a gente precisa de ciência para explicar a palavra, mas a palavra explica a ciência. A gente sabe que cientificamente que quando você tá cheio de açúcar, quando você tá cheio de carboidratos, fica lento, né? Fica aquela malemolência, Anota aí, né? eu tô lenta, por isso. Mandava a Karina entrar para a seita do pastor Ciro Sanches e Borges, do Café Sem Açúcar, não posso. Opa, vai conseguir, se Deus quiser. Então, Daniel se absteve desses alimentos e a ciência já fala. Tenta, não que bater um prato de feijoada seja algum problema isso, não. Cada coisa tem o seu lugar. Mas come uma feijoada e vai adorar a Deus. Sim. Para ver se você consegue ter essa cognição, né? Porque para acessar o espiritual, a gente precisa estar com a mente sã. Né? Porque quando lá em 3 João, eu acho que fala Gaio, fala assim: olha, que vá bem o seu corpo, assim como vai bem a tua alma. Então a cabeça precisa estar boa. Se a gente não cuida do que a gente coloca dentro da boca, o corpo não dá conta de produzir os hormônios necessários. Muitas vezes, né? Quando a gente vai naqueles congressos que tem ministração pela manhã, tarde e à noite. Sim. A pior ministração é a da tarde, que tá todo mundo, ai, não tô aguentando, é o sono após o almoço. Por quê? Porque influencia. A alimentação influencia na nossa parte cognitiva, que é a alma, né? Alma, pensamento, vontade, emoção, coração. Então, a alimentação influencia na nossa parte cognitiva, que influencia também no quesito espiritual, em como que nós temos essa conexão com o Senhor. Então, é tudo muito interligado. Olha, não, tem uma pergunta aqui para você, de uma pessoa que está nos acompanhando, que diz, que quer que você explique o que estuda gastrologia. Olha, eu fiz faculdade de gastronomia, que estuda a ciência dos alimentos, como que os alimentos se comportam, né? Por exemplo, se você vai, eu sempre falo que os alimentos, essa divisão fui eu que criei. Não sei se alguém fala mais sobre isso, mas que os alimentos eles se dividem em 3 partes. São os alimentos naturais, né? Que foram os que Deus criou, que está escrito lá na Bíblia, que é alimento desde que o mundo é mundo. A gente vai pensar nas frutas, verduras, legumes, as carnes que o Senhor libera ali depois do dilúvio. E tem as preparações culinárias. Que são as preparações culinárias? As receitas, né? Então, na gastronomia, a gente estuda sobre isso. Como que o alimento ele se comporta quando você junta um alimento com outro alimento, né? Então, é a ciência dos alimentos. Como que o alimento ele pode te nutrir dentro do corpo é na nutrição. Tanto que na gastronomia a gente estuda também a parte da nutrição, mas é mais voltado para o estudo dos alimentos do que para o estudo do fator alimento dentro do corpo. Não Ana, sei se eu consegui ser clara. tá certo. Assim, Ana, queria te fazer uma pergunta. Como que o cuidado com o corpo pode ser entendido
de forma espiritual. Eu sou espiritual quando eu cuido do meu corpo, porque muita gente fala: "Ah, fulano vai pra academia por vaidade, porque quer mostrar o corpo, porque quer mostrar os exercícios, porque quer mostrar que vai, emagrecer". Mas não é uma questão só de estética, Ana, não é só uma questão, de saúde também, mas é uma questão espiritual. Eu demonstro que sou espiritual quando eu cuido do meu corpo, aí quando eu faço exercícios físicos, quando eu busco dormir bem. Essa questão do sono, ela tem se tornado cada vez mais comprometida, né, por causa das redes sociais. Porque muita gente pensando que o sono vai vir usando o WhatsApp, Instagram, Uhum. muito mais pensa: "Ai, vou ficar aqui mais um pouquinho para ver se o sono vem", o sono vai embora. Não vem. Só explica um Sim. pouco para nós sobre isso. Então, eu gosto muito sempre de pensar nos conceitos, né. Então, quando a gente fala assim: "Olha, mas, eh eh, cuidar do corpo é vaidade". Vamos lá para a palavra do Senhor. O que que a palavra do Senhor fala que é vaidade, né. Vaidade é o que é passageiro, é tudo que se vai, né. E mesmo que muitas pessoas cuidem do corpo somente pela estética, não que a estética não seja importante, que a gente sabe que a gente serve a um Deus que criou tudo que ele criou é belo, tudo que ele criou é bonito. Não tem como a gente pensar assim: "Ah não, Deus criou uma coisa tudo esbanguelada", não, tudo que Deus criou é bonito. E quando nós pensamos em vaidade do corpo, a gente precisa lembrar no propósito. Qual que é o propósito pelo qual nós estamos cuidando do corpo? Eu estou cuidando do corpo para, me vangloriar, para um prazer meu, ou eu estou cuidando do corpo para a glória de Deus? A palavra do Senhor nos fala que nós somos comprados por um alto preço e que nós não temos o direito de fazer, com o nosso corpo aquilo que nós bem entendemos. Então, seguindo os preceitos da palavra do Senhor, quanto mais você estuda a palavra, mais você entende que você precisa cuidar da sua alimentação, que você precisa cuidar do sono, que você precisa cuidar de todas as esferas da vida. Então, a linha entre vaidade e honra a Deus é o propósito. E não tem como a gente estar dentro do propósito se a gente não conhecer a palavra. Então, para mudar o comportamento, a gente precisa mudar, o nosso pensamento. E a gente só consegue mudar os nossos pensamentos, a gente só consegue mudar a nossa forma de viver com a palavra do Senhor, à luz da palavra. Tem um texto que diz que nós devemos glorificar Deus com o nosso corpo, o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. A Deus. Então tudo pertence a Deus. Então, como o templo do Espírito Santo deve ser alimentado, diga para nós. São 2 litros de água por dia. Essa meia hora de caminhada, vá aquecendo aí, que o pessoal que tá em casa precisa anotar, gente. Por favor, essas dicas são muito preciosas. Como que eu vou cuidar? Como que eu vou alimentar? Como que eu vou zelar do templo do Espírito Santo? A nossa base alimentar bíblica são frutas, verduras, legumes, carnes, queijos, ovos, castanhos, tem tanta coisa. Iogurtes, essa parte, né, queijos e iogurtes, a gente sabe que está na parte das preparações culinárias e os outros os alimentos que Deus criou. Eu sempre, tenho um ditado que eu falo assim: "Vamos pensar quais são os alimentos que Noé reconheceria como alimento". Noé saiu da arca lá e vai no mercado com você. Vamos lá. Quais são os alimentos que ele reconheceria como alimento? Você pega um pacote de macarrão, aí Noé mostra para Noé e fala assim: "Não, isso aqui é alimento?" Ele ia falar assim: "Não, não conheço, não sei o que que é". Pacote de bolacha, né, um macarrão instantâneo, como a gente estava, temperos industrializados, aqueles que vêm de tabletinho, nada disso é reconhecido como alimento. Todas essas coisas precisam estar em 20% apenas da sua alimentação. Todos os outros 80% é alimentação bíblica, o que eu acabei de falar. Carnes, verduras, legumes, ovos, frutas. Quais seriam as casas? Eu tô lendo um livro de Levítico. Aham. Já ia perguntar se teríamos um adventista, que é uma defensora da alimentação. Mas, quais seriam as casas recomendadas para a gente comer? Claro que embutido não, né? Embutido
Embutidos não. A não ser aqueles embutidos de fazenda, né? Sabe aqueles embutidos que as vós faziam, que é só a carne mesmo? E você falando, né, lendo o livro de Levítico, a gente sabe que tem algumas proibições lá que são leis, eu esqueci o nome das leis, não são leis sanitárias, leis que caíram, né? Como se fosse, na verdade, leis sanitárias, porque Sim, eles estavam no deserto, né? sim. Então, eles não poderiam comer algumas carnes, eles não poderiam se comportar de algumas maneiras por causa da própria falta da própria falta de higiene, né? Falta de médicos ali também, né? Não tinha médico no deserto. A gente sabe muito bem, não adianta fechar o olho, que carne de porco é muito alergênica. A gente sabe que frutos do mar, também proibido lá no Levítico, também é muito alergênico, Então, eu não como né? algumas coisas, né? A pessoa, você come lula. Não. Sai. Não, mas você é alérgica? Não, mas eu também não vou provar. Não que exista uma proibição. Nas proteínas, no geral, né? Nesse contexto aqui, todas as proteínas são liberadas. Se você não tem alergia a frutos do mar, a peixes com escamas, se você não tem alergia. Curioso é que você só vai saber se tem alergia comendo. Isso. Então, eu não quero pagar pra ver. Então, Se você me oferecer camarão, eu disser, não, obrigada, porque eu tenho medo. mas come o que gosta, né? O negócio que você não gosta, você vai comer. Então, isso é muito interessante, porque, assim, muitas pessoas têm negligenciado a saúde. E negligenciar a saúde é uma falta de mordomia cristã. Porque o que é a mordomia cristã? É basicamente cuidar com muito zelo por tudo aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu o nosso corpo, a família, Deus nos deu um trabalho, Deus nos deu um chamado, um dom, um talento, enfim. Então, eu preciso cuidar disso. Então, se eu negligencio a minha saúde, eu estou deixando de ser fiel a Deus nessa área. Então, assim, como que se dá esse cuidado com a saúde? Por exemplo, estamos no mês ainda de março, né? Terceiro mês do ano. Então, o que que eu posso fazer hoje? O que que as mulheres, as pessoas que estão nos acompanhando em casa, que estão aí acima do peso, né? Porque se for tirar o brasileiro que não está acima do peso, hoje tá assim bem desequilibrada essa questão, né? Muita gente está abaixo do peso, mas assim, a maioria, como você mesmo disse, depois da pandemia, se tornou obesa pela ansiedade, né? Com tantos outros motivos. Então, assim, como que eu posso começar hoje a ter esse cuidado com a minha saúde? O que que eu devo fazer? Qual o ponto de partida? Eu preciso procurar com o médico, fazer quais tipos de exames, e principalmente dessa questão da alimentação. Como que eu posso ir lá na minha despensa e o que que eu devo evitar de comprar a partir de agora? Vão anotando, por favor. É uma consulta grátis. Vamos lá. Tem uma passagem na palavra do Senhor que fala que os profetas. Olha, teóloga, presta atenção, que você vai me dizer onde é que tá, que eu não lembro. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Eu não lembro onde tá. De Gênesis e Apocalipse, tá lá dentro. Que os profetas estavam reunidos e um rapaz foi fazer uma comida lá para eles e pegou uma planta lá que era venenosa. E fez aquele cozido lá e eles estavam comendo até que um gritou: morde na panela. Tem morde na panela. E o profeta foi lá, jogou farinha, enfim, pode comer. A palavra fala que ele pegou por engano aquela planta venenosa e colocou na panela. Só que muitas vezes nós temos colocado morte nos nossos pratos, em cima da mesa para nossa família. Então a gente precisa entender, principalmente nós mulheres, né? Porque a gente sabe que o homem é a cabeça da mulher, mas quem é que gere o lar é a mulher, né? O homem é a cabeça da mulher, não é a cabeça da casa. Da casa é a gente que gere. Então muitas vezes a gente tem colocado morte na mesa para os nossos filhos. É muito claro, vem escrito no pacote lá da morte, né? Que é alto em gordura vegetal hidrogenada, que é alto em açúcar. Aí a gente vai no supermercado, a gente pega o nosso dinheiro, que é puro, santo e sacro, que é recurso dado pelo Senhor. Você falou que a gente vai prestar conta de todos os recursos, não só o nosso corpo, mas o nosso trabalho, né? A forma como nós usamos tudo que o Senhor nos deu, inclusive o nosso dinheiro. Então a gente pega o nosso dinheiro e vai lá, muitas vezes por preguiça, e compra um alimento pronto ou pré-pronto. Que a gente sabe que é por conta desses alimentos, tem uma divisão de alimentos que eu faço também,
que são os alimentos criados pelo inferno, não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. A palavra do Senhor fala que o espírito do anticristo já atua no mundo. Então, alimentos criados pelo inferno, os ultraprocessados, o que vai acontecer? Eles não são nem reconhecidos como alimento. Se você pegar e ler o rótulo, a lista de ingredientes ali, é um monte de coisa que você nem reconhece como alimento. Esses dias eu vi que o Doritos é um alimento que nos Estados Unidos ele está escrito lá no saquinho que não é indicado Recomendado para para humanos. humanos. Porque você olha lá, tem ácido não sei do que, maltodestrina não sei das quantas. Você olha assim, você fala assim, ó, se você pegar um pacote e você for ler a lista de alimentos, você pediu dica para supermercado, né? Vai ter que ler rótulo, não tem jeito. Pega a lista de ingredientes, aí você vai ler, aí se a sua avó não conseguir falar o nome que tá lá, deixa na gôndola, não pega. Né? Ácido cítrico, não sei das quantas. Ácido lante, malto, não... Deixa. Então a gente precisa. Como a gente acabou de falar, não é uma regra, não é uma chatice, não é um fim em si mesmo. Não tem como eu pegar, não, porque agora a regra alimentar se virou uma chatonilda, né? Não é um fim em si mesmo, mas é glorificar a Deus em todas as coisas. A palavra do Senhor fala, olha, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam para a glória de Deus. Tudo. Como que, qual foi a última vez que a gente comeu para a glória de Deus? Então, no mercado, fala assim, eu vou fazer essa compra para a glória de Deus. Pronto, faz essa pergunta. Como que eu posso glorificar a Deus nesse carrinho de supermercado aqui, no que eu vou pôr na mesa, porque o alimento é altamente valoroso e proporcionalmente perigoso. A gente estava falando aqui sobre Adão, a queda de Adão tinha alimento envolvido. A entrega da primogenitura de Esaú tinha alimento envolvido, né? Jesus iniciou seu ministério fazendo o quê? Se abstendo de alimentos. Né? A gente vê Daniel, que eu já citei aqui, sempre tem alimento envolvido. Esther, vamos se abdicar de alimento para a gente ficar alerta, porque a gente precisa de uma resposta do Senhor. Então, o alimento está sempre envolvido. Outra história, Davi, quando foi lá para casa de Nabal, né, matar o louco Nabal, né, tava indo lá com os guerreiros, tudo, os soldados. O que a Abigail faz? Ela pega os animais dela lá e as servas, enche de quê? O cesto de comida, de alimento, e vai encontrar com eles. Alimento é muito espiritual na palavra do Senhor. E vai encontrar com eles. Ela para uma guerra. Uma mulher sábia para uma guerra dentro de casa, porque ela tinha alimentos estocados, ela não tinha preguiça, não. Porque a palavra fala que ela tinha lá frutas secas, não tinha mercado para ela comprar as frutas secas. Ela tinha tudo organizado lá, bolo de passas. Como que ela conseguiu fazer tudo rápido? Ela tinha tudo estocado. A palavra do Senhor fala que quando os anjos foram lá na casa de Abraão, não vão comer com a gente. Vão comer com a gente. Sara lá, rapidamente, prepara coalhada lá, comida. Ela era uma mulher precavida, ela era uma mulher sábia. Então, muitas vezes, a gente tem trago morte para as nossas mesas. E como a gente acabou de falar, o Senhor vai pedir conta. Como na parábola dos talentos. Servo mau e negligente, o que você fez com aquilo que eu confiei nas suas mãos? Ó, uma vez meu esposo estava dando aula de teologia para uma turma no interior do Maranhão, e o professor comentou com ele, né, que estava muito acima do peso, porque ele gostava muito de churrasco. E aí, no Dia dos Pais, os filhos fizeram um churrasco, aquele churrasco bem espulento, ele tirou fotos, postou nos stories do WhatsApp, e quando ele estava perto de sair para o culto à noite, para cultuar, no mesmo dia, no Dia dos Pais, ele teve um infarto fulminante e correu. Por causa Porque dos excessos. dos excessos. Porque ele vivia comendo bastante, ele vivia assim uma vida totalmente desordenada. Nós temos um amigo também que veio a falecer e todos os dias esse amigo tomava com os irmãos que sentavam na calçada com ele, 1 ou 2 cocas de 2 litros. Então, assim, nós somos o resultado das pessoas com as quais nós convivemos, dos livros que nós lemos e daquilo também que nós comemos. Sim. Né? Porque o nosso corpo está cada vez mais inflamado. Sim. Né? Então, assim, eu queria te perguntar, o que você sugere? É uma pessoa, olha, tem uma esposa de pastor que eu conheço, que ela
tem mais de 40 anos, e ela disse que nunca fez o exame preventivo, o preventivo de colo de útero, porque ela tem vergonha, ela se sente constrangida. Então, isso é muito necessário para descobrir problemas de saúde a tempo ainda de ser tratado. Então, assim, como médico, você aconselha os médicos que procurem, tá, que estejam cuidando da questão da alimentação, né? Você trabalha com isso, você dá curso sobre isso, mentoria, e isso é muito importante. Eu nunca tinha analisado a questão do alimento à luz da palavra de Deus, então isso é muito importante. E o que você sugere? Quais são os principais exames que as mulheres devem fazer? O que elas devem fazer para desintoxicar esse corpo que já está intoxicado por tanto embutido, enlatado e ultraprocessado? Você já tinha me perguntado isso antes, eu acabei pulando, né? Tem que procurar um clínico e um ginecologista. E quanto aos exames, ter vergonha ou não ter vergonha, minha querida, não é para você, é para Deus. O teu corpo não é seu, você não tem o direito de fazer com o seu corpo aquilo que você bem entende, né? É isso que falam as feministas. Eu faço do meu corpo o que eu bem entendo. Não, meu corpo, minhas regras. Não, meu corpo não é meu corpo é do Senhor, regras do Senhor. Então não existe essa opção de eu querer fazer o exame preventivo ou não. De eu querer passar num clínico geral e falar assim, não, eu tenho que, no mínimo, ver como é que tá a minha vitamina D, minha ferritina e minha B12, que eu falo assim, gente, é o mínimo. É o mínimo, que tá todo mundo mal nessa área, viu? Se a gente pegar aqui, vamos pegar nossos exames, vamos comparar, se a gente ver, tá, então, precisa. A gente não toma sol, a gente não se exercita, não come da forma que tem que comer, e daí o corpo padece. Não dorme bem, não toma água, né? Acaba substituindo a água. Nosso corpo é 70% de água, gente. O que acontece com Olha o nível da negligência, né? o nível? Você não precisa preparar nada, só colocar água no copo e tornar. Exatamente. O nível da negligência. Então, a gente precisa. Acho que o fator principal é entender assim: esse corpo não é meu. Ele é um veículo que o Senhor me emprestou, né? Porque ele é de Deus, nosso corpo é do Senhor. O Senhor me emprestou para que eu viva nessa dimensão, para que eu viva desse lado da eternidade. E o que eu faço desse lado da eternidade determina como eu vou viver o restante da eternidade. Né? Todos os Em aspectos. todos os aspectos. A palavra do Senhor é clara, espírito, alma e corpo, irrepreensíveis, né? Quando a gente vai para a doutrina da ressurreição também, né? Cristo, primeiro de muitos, Deus é tão zeloso com o corpo que ele vai ressuscitar os nossos corpos, né? Jesus ressuscitou, ascendeu ao céu em corpo. Não foi espírito, ele ascendeu em corpo. Então, quando a gente entende a importância do nosso corpo para honrar a Deus, a gente entende que exames não é uma questão de querer ou não querer, beber água não é uma questão de querer ou não querer, eu não posso comer o que eu quero, o tempo que eu quero, do jeito que eu quero. Posso comer tudo? Posso, não na hora que eu quero e nem na quantidade que eu quero. Né? Porque a gente entende que a gente precisa honrar ao Senhor, até porque esta casa é templo do Espírito. E o Espírito Santo não vai habitar em uma casa toda desordenada. Porque ele é zeloso. Porque ele é zeloso. E eu penso que todo a nossa dificuldade é com a ordem. Muitas vezes nós estamos desordenados em muitos aspectos. Muitas pessoas falam assim, ai, será que é possível eu estar obedecendo a Deus em todas as áreas e não estar cuidando do meu corpo? Não, não é possível. Será que é possível eu estar honrando a Deus, mas não estar cuidando da minha sexualidade? Será que é possível estar honrando a Deus e não estar cuidando da minha família? Será que é possível estar honrando a Deus e não estar cuidando da minha língua? Não, não tem dualidade. Tem a integralidade. Então, quando a gente entende, né, que somos seres integrais e que o Senhor vai pedir conta de todas as coisas, a gente entende que não é uma questão de querer ou não querer. Então, Ana, hoje tem se falado muito sobre a questão do jejum intermitente, né? E algumas coisas que eu consegui capturar sobre esse assunto, abordar, estudar, fazer aqui uma análise rápida, é que quando você está em jejum por um longo tempo, você consegue raciocinar melhor. Sim.
E, ao que se pensa, era para ser o contrário, né, quanto mais tempo você está em jejum, era para você ir tendo dificuldade, né, ou lentidão, de repente, nos pensamentos. Até o ponto, até onde que isso é verdade, realmente existe isso, porque eu li também que antes dos Rockefellers, as pessoas tinham 2 alimentações no máximo por dia. Hoje, foi estabelecido que as pessoas precisam ser 5, 6. 5 ou 6 alimentações. Loucura total. Então, realmente você consegue digerir tudo isso dependendo, né, da quantidade. Inclusive, gente, tem perfis no Instagram que viralizam de pessoas que pegam a panela de arroz, vira, não sei se você já viu, vira numa bacia, aí pega o feijão, vira, aí come aquela pratada que eu não sei como. Ali não tem como dizer que é pratada de pedreiro, gente. Porque meu pai trabalha com construção civil, ele não se alimenta daquela maneira desordenada. Então, assim, hoje virou até mesmo motivo de piada, né? Ah, eu como muito mesmo, eu como. Falta de temor. Então, até que ponto isso realmente é verídico? Realmente fazer 2 refeições ao dia. A pessoa que eu mais admiro no Brasil, que é a Ana Campanholo, ela diz que faz uma refeição Uma refeição. ao dia. Aham. Então, assim, ela tem muita disposição. Até que ponto isso é verdade? O jejum intermitente realmente ele te desacelera, ele te faz pensar mais claramente? Como se dá isso? Totalmente verdade, não tem até que ponto que é verdade. O Prêmio Nobel de Medicina de 2016, qualquer pessoa pode dar um Google aí, foi sobre jejum. E o que o jejum faz no nosso corpo, né, na parte cognitiva. O jejum, ele faz um processo de autofagia no nosso corpo, que é uma faxina celular. Então, quando você dá uma pausa na alimentação, o seu corpo está livre para reparar todas as outras coisas que estão quebradas, vamos se dizer assim. Isso é o processo de autofagia. E a parte cognitiva, ela explode na parte do jejum, né. Primeiro, quando você decide fazer o jejum, eu falo que é o R da renúncia, né. Você fala: "Não, eu renuncio, eu vou fazer o jejum". Tô falando aqui de jejum bíblico, tá. Vamos diferenciar logo. Jejum intermitente é o que tá na moda, né. Só tem esse nome de intermitente, porque começa e termina, tem começo e tem fim, né, mas nós falamos de jejum bíblico, que há milhares de anos a palavra do Senhor já fala. Então, pra gente eu falo assim, é uma grande bobagem você ficar fazendo jejum intermitente sem propósito. Faça o jejum bíblico com propósito, que vai o jejum, ele é a única disciplina que ele vai tratar alma, corpo e espírito. Ele vai tratar as 3 esferas. Todas as outras disciplinas trata, partes, né, por exemplo, a disciplina da oração vai tratar a parte da alma e a do espírito, mas a disciplina da oração não trata seu corpo, né. A disciplina da solitude, a disciplina da leitura bíblica. Agora o jejum não. O jejum ele vai tratar corpo, alma e espírito. A palavra do Senhor nos compara, Paulo nos compara como atletas, como soldados. Como corredores. Isso, como corredores. Aí pega essa turma aí, pega essa equipe de atletas, de soldados, eles comem o que querem, eles fazem o que querem, eles vivem para um propósito maior. Então, a disciplina te leva a honrar a Deus. E a questão do jejum, biblicamente e na ciência, é extremamente incrível. Fala assim, só dá um Google no Prêmio Nobel de 2016, tanto para a parte cognitiva, quanto para a parte da reparação celular, da reparação de doenças. O jejum, ele tem o poder de consumir o processo de autofagia, ele consome as células defeituosas do nosso corpo. Já parou para pensar nisso? Se tem células ali no seu corpo que estão defeituosas, tendendo para, quem sabe, uma doença autoimune, para um câncer, no jejum essas células são eliminadas. Sim, esse foi a descoberta do médico japonês em 2016. Por que que isso não é divulgado? Porque não dá dinheiro. Não dá dinheiro. É injusto. Não dá para ninguém vender jejum, gente. Tudo. Outro dia eu estava tendo uma conversa com o Senhor, eu até compartilhei com algumas amigas. Eu falei assim, porque hoje, se a gente for olhar tudo que está muito em alta, né, a medicina integrativa, né, a suplementação, a gente sabe que é tudo muito caro, né. Você vai pagar um médico integrativo, você vai comprar suplementação, tem gente pagando, né, muitos R$ 1.000 de suplementação.
E a conversa que eu estava tendo com o Senhor, eu falo assim, Senhor, pelo que o Senhor nos revelou na sua palavra, do seu caráter, eu não acredito que o Senhor deixou a saúde disponível só para quem tem dinheiro. Então, Não. é igual as campanhas de quebra de maldição hereditária, é só para quem pode pagar o retiro de 3 dias. Um absurdo de caro. Um monte de gente acha que está debaixo de maldição porque não tem dinheiro para pagar o retiro. Ah, Tá tudo aqui na palavra do Senhor. Por que que a gente erra? Porque a gente desconhece o que está na palavra. Então, o que que o Senhor deixou pra gente? Alimento que cura. O que que o Senhor deixou pra gente? Sol, água, jejum. Esses são os curativos que o Senhor deixou pra gente, só que a gente não quer. A gente quer uma pílula que resolve todas as coisas, né? Uau! Nossa, gente, eu passaria 2, 3 horas nesta consulta. Ana, que importante tratar sobre esse assunto. Infelizmente, nós não vemos a igreja, por exemplo, abrindo um culto de doutrina para tratar sobre esses assuntos. Deveria. Não se trata sobre os pecados da língua, não se trata sobre os pecados da gula, não se trata sobre muita coisa. Gente, nós precisamos voltar a tratar sobre Pecado de inveja, sim, as doutrinas essenciais da nossa fé. Hoje o povo diz que inveja não é inveja, inveja é ciúme. Ah, o ciúme, não, ela tá com inveja, pelo amor de Deus. obra da carne, vai pro inferno. Justo. Precisa de arrependimento, confissão. Porque tem gente que acha que o adúltero vai pro inferno, se for confessar, ele vai. Vai. Mas o fofoqueiro também vai. O guloso também vai. Então eu queria te fazer uma outra pergunta. É possível alguém ser espiritualmente maduro, Ana, e ao mesmo tempo ser alguém completamente descuidado com a saúde? Ele não cuida da pele, gente, porque principalmente a mulher, né? Vai chegando o período do inverno, você tem que ter os cuidados específicos. No verão tem que ter cuidado específico para a pele. E aí você às vezes vai relaxando, né? E aí tem pessoas que dizem assim, ó, minha pele tá tão ressecada, eu passo a unha aqui que tu vê. Ô, coisa horrível. Tem gente que se gaba da sua Falta de cuidado. calvície, né? Porque falta de cuidados. E quanto, porque assim, gente, você pode não ter dinheiro para comprar o linecesso, mas compra um tratante de monange. Óleo de coco. Compra um óleo de coco, um óleo de amêndoas, Então, né? então, assim, até que ponto eu posso ser espiritualmente maduro, mas sendo relaxado, que é a palavra que o maranhense diria, escuidaco. Ele não tá nem aí com o pé rachado, não tá nem aí com a pele, não tá nem aí com o que come, a quantidade do que come, porque não é nem só a forma de comer, é a quantidade daquilo que se come, né? Por exemplo, tem pessoas que nem mastigam direito para engolir. Então, é possível ser aquele crente bem espiritual, mas ser descuidado dessa área? Não é possível. Não é possível. Uma fonte, E, então? e eu, exatamente, eu retorno à pergunta. É possível ser um crente maduro, zeloso e ser descuidado com a sua sexualidade? Não é possível. É possível ser um crente maduro e zeloso e ser completamente descuidado com a sua família? Não é possível. Então, por que que a gente acha que um crente pode ser maduro e zeloso e completamente descuidado com o seu corpo? Não é possível. E aqui eu não estou sendo legalista de falar que tem a ver com a salvação, não. A salvação é pela graça, né? Não vem por obras para que ninguém se glorie. Mas o processo daí santifica. Exatamente. Mas aquele que é salvo mostra as obras de uma pessoa que foi salva. E isso inclui o cuidado em todas as áreas da nossa vida. Se a gente volta lá para 1 Tessalonicenses 5:23, irrepreensível. Você é digno de repreensão no seu corpo? Ah, então precisa melhorar essa área. Você é digno de repreensão na sua língua? Então precisa melhorar essa área. Você é digno de repreensão nas suas disciplinas espirituais? Então precisa melhorar essa área, né? A gente pode falar igual ao Paulo, não julgo o que eu já tenho alcançado, mas prossigo para o alvo. Uma coisa é uma pessoa que está tentando todos os dias. A gente não consegue mudar do dia para a noite. Outra coisa é uma pessoa que fala assim, não tô nem aí, não ligo essa área, Vou morrer. como mesmo vou morrer. Essa pessoa está em pecado. Essa pessoa está em pecado e não é possível ser um cristão completamente maduro, né, desenvolvido no Senhor e não ligar para o cuidado do corpo. A gente percebe muito essa falta de espiritualidade no que concerne a questão da alimentação quando a gente participa de alguns chás. Chá para mulher, veio de mulher, hein? Termina o evento, você estava ali no mistério há 5 minutos. Depois você entra na fila. Aliás, você quer furar a fila, né? Porque já vi umas dizendo, não é pecado, não, vou furar. São vários pecados envolvidos no chá. Você come, você repete, você leva para casa e às vezes você fica criticando se tiver ali um controle, né, sobre essa questão. Então, Deus está vendo isso também.
E sobre a questão do tempo para cuidar do corpo, para cuidar da alimentação, muita gente diz: "Ah, eu não tenho tempo". Mas tudo aquilo que nós priorizamos, nós encontramos tempo para fazer. Por exemplo, você teve que vir até aqui, você teve um deslocamento, você priorizou estar Uhum. aqui hoje. Eu priorizei meu esposo, seu esposo. Então, o que que nós fizemos? Priorizamos este momento. Então, se eu olho para essa questão da alimentação de uma forma espiritual, eu vou priorizar, porque não falta tempo, falta prioridade. Exatamente. Falta desejo de se organizar. Eu fico imaginando uma pessoa que não cuida da sua alimentação, como é que tá o guarda-roupa dela, como é que tá a vida dela, como é que tá, sabe? Porque Uma área puxa a outra. sim, é um abismo que De um gera o abismo outro, né. puxa. Então tem pessoas que não têm cuidado com o básico. Eu vejo pessoas que têm decência ao comer, ela pega o talher direitinho, vai mastigando direitinho, tem gente que põe na boca e já vai engolindo, e se lambuza, é aquela loucura toda. Gente, precisamos ter equilíbrio, servir a Deus de forma equilibrada. E hoje eu preciso ser melhor do que ontem, amanhã eu preciso ser melhor do que hoje, porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Esse Tá versículo brilhando. eu carrego ele comigo, porque se eu falhei hoje numa área, amanhã eu preciso não falhar mais nela, sim, né. Então, com relação à questão da alimentação também, tem gente que come que passa mal. Uma vez eu estava na casa de uma pessoa, ela disse: "Hoje eu tenho que dormir sentada, vou dormir numa cadeira", porque ela tinha comido tanto que ela estava passando mal. Aí tem gente que: "Não, já tem que ir no evento da igreja levando sal de frutas". Então, como que as pessoas que estão em casa podem começar hoje a praticar esta honra a Deus através do cuidado com o povo, do cuidado com a alimentação. Quando você falou agora dos eventos dentro da igreja, lembrando que o texto de 1 Coríntios 11 fala exatamente desse tipo de reunião. Desse tipo de reunião, onde cada um come até se refastelar, não se preocupa com o outro, não dá honra ao seu irmão, ao corpo de Cristo, né, porque a palavra é clara em dizer: "Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem". Mas por causa disso o quê? Por causa de você não discernir o corpo. Quem é o corpo de Cristo, né? A gente está falando ali no contexto de Santa Ceia, claro, que é a representatividade do corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo também são os nossos irmãos. A palavra do Senhor fala que nós temos que considerar o outro, né, maior que nós mesmos. Então essa questão de furar fila, essa questão de comer até passar mal, gente, é uma questão que a gente precisa abordar. E Abortar, né, isso. abominar. E exatamente. Você falando de tempo, lembrando que o Senhor é o Senhor do tempo, foi Deus que criou o tempo. Então, quando a gente fala assim: "Ah, eu não tenho tempo", é como se a gente estivesse falando: "Deus, você errou. Deveria ter feito um dia de 30 horas. Deveria ter feito um dia de 36 horas", né. Então, Deus erra? Não, Deus não erra. Então, o dia de 24 horas, ele é suficientemente, Suficiente. suficiente, ele é suficiente Passou. para você dormir, trabalhar e ter lazer. Cuidar da sua família. Cuidar da sua família, né, cuidar do seu corpo. Então, se você não está conseguindo fazer, é porque ou você está trabalhando demais, seja no seu trabalho secular ou na igreja, né, tem pessoas que têm 300 cargos na igreja e tá deixando o principal, que é a família. Religioso. Exatamente. Então, como a sua pergunta: "Como que eu posso começar a honrar a Deus na área da alimentação?" Seguindo os preceitos da palavra. Lembrando que nós não somos nós mesmos. Lendo rótulos no supermercado. Não tendo preguiça de cozinhar para os seus filhos. A gente começa a lembrar, né, da infância, a gente lembra do cheiro do bolinho de chuva da vovó, do arroz doce que a tia fazia. Os nossos filhos não têm mais essas memórias, nem olfativas, nem gustativas, porque as mães não cozinham mais para as crianças. Quais são as histórias que os filhos vão contar? "Ah, eu comi uma bolacha que era maravilhosa". Bolacha? Levei um Toddy pra es Levei um Toddy para a escola. Outro dia teve uma cunhada minha que falou que o filho, ela fez um bolo para o filho levar para uma festinha da escola. E chegou lá, todo mundo só queria aquele bolo, porque todas as outras coisas era comprada no mercado. Era bolinho pronto, era refrigerante, era salgadinho, era. Então a gente precisa entender que o cuidado do nosso lar, que o cuidado da nossa casa é responsabilidade nossa e que nós precisamos construir essas memórias dos nossos filhos, assim como fala em Deuteronômio, faz parte da educação cristã, né? Sentado, andando à beira do caminho, inculcando a palavra, também
com a questão de alimentação. A mesa discipula a nossa casa. A mesa discipula os nossos filhos. Então, fica o questionamento que a gente pôs há alguns minutos atrás. Você tem posto vida ou morte na mesa para a tua família? Quando a gente faz esse questionamento rapidinho, a gente vai pensar, não, eu preciso honrar ao Senhor em tudo que eu estou fazendo, inclusive na minha cozinha, inclusive na minha despensa, inclusive na minha compra do supermercado. Uau! Nossa, Fanu, eu quero te agradecer, né, abriu muito a mente de quem está em casa, com certeza, nós já temos conversado um pouco sobre esse assunto, e eu espero, né, que Deus desperte os pastores a pegarem pessoas como a Ana, com esse conhecimento todo, e dar uma oportunidade, um ponto de ensino para trabalhar sobre esse assunto, tratar sobre esse assunto, pegar pessoas preparadas, né, que falam sobre o cuidado do corpo, da mente. Uma coisa que eu vejo que as pessoas não têm praticado são as disciplinas espirituais. Sim, muita gente não foca na solitude, muita gente não foca na contemplação, naquele tempo a sós com Deus. Estão dando ouvido a muitas vozes, o ativismo religioso tomou de conta de muita gente, as pessoas querem ter 31 dias de atividade na igreja. Eu conheço uma irmã que me procurou pedindo ajuda, ela disse, olha, nós somos da CCB, meu esposo tem um caderno que ele registra todos os dias que ele vai à igreja. Então tem culto, tem dia que ele vai 2 vezes ao culto, de manhã e à noite. Tem dias que ele vai de manhã, à tarde ele faz uma visita e à noite ele vai congregar numa outra igreja. Então imagina, gente, qual é o tempo que sobra para a família? De que adianta eu levar tanta gente a Deus e não conseguir levar a minha casa, ganhar o mundo inteiro e não conseguir ganhar a minha casa? Quantas pessoas morreram antecipadamente, que a Bíblia diz que o ímpio abrevia os seus dias, porque não tiveram cuidado com o corpo, não tiveram cuidado com a mente. E eu sei quão difícil é, porque ultimamente eu passei uma situação muito difícil, me vi muito bombardeada na minha mente, e nós precisamos É santificar. uma luta. É uma guerra. Uma guerra. Vida com Deus não é berço esplêndido, é campo de batalha. Quando você vem para Cristo, você é alistado numa carreira. E aí o autor de Hebreus 12 diz, vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Então deixa de lado o embaraço e o pecado, corre a tua carreira e tu não pode se distrair, é olhando para Jesus, o autor da tua história. Né? Assim como os corredores ficam correndo uma pista de atletismo por uma coroa de louros, o autor de Hebreus nos motiva a correr uma carreira em busca de uma coroa incorruptível, que não vai perecer. Porque não foi comprada por um preço, né, perecível, foi comprada pelo sangue de Cristo. Precisa de sangue. Então nós precisamos ter essa decência de olhar para dentro da nossa casa, da nossa despensa, da nossa geladeira, da nossa vida, né? E se você, assim como eu, passei bastante tempo, até hoje eu faço isso. Às vezes eu vou comprando básico ali para um dia, para 2 dias, para a semana. Então vai procurando comprar uma carne fresca, vai procurando comprar uma fruta melhor, procura inserir. Fruta da época, ovos. E sim, o ovo é muito saudável. Muito. Eu tive Covid e nesse período que foi muito difícil, eu não senti o gosto dos alimentos. Então, um dia eu estava muito fraca, e aí eu fui no curso, estava fazendo ainda, finalizando a minha faculdade de teologia, eu fui no grupo do meu curso, e aí uma pessoa disse assim, missionário, imediatamente, cozinhe 2 ovos e jogue na boca, você pode não estar sentindo o gosto deles, em 20 minutos você melhora. Eu estava com uma fraqueza tão forte que eu não conseguia ficar de pé, eu suava frio. Ali minha esposa correu, cozinhou os ovos, quando eu comi, assim eu fui melhorando aos poucos. Glória a Deus. Então, o ovo, o limão, são coisas muito baratas, né? O Senhor deixou acessível. Sim, Nós não servimos a um Deus que deixou, não, só quem tiver dinheiro que vai ter acesso à saúde. Não. verdade. Então, deixamos aí para você essa palavra, esse despertamento, para que você analise como está o seu templo, né? No sentido físico, no sentido de quais cuidados você tem tido com o seu corpo, né? Você não esqueça da frase do teólogo: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Não adianta nada eu matar o cavalo, que a mensagem não vai ter como ser entregue. Mana, muito obrigada por estar aqui. Prazer, Fanny. Eu quero marcar para a gente estar junto pelo menos uma vez por mês. Você é uma pessoa que tem muito a agregar, acrescentar. Você é uma bênção. Você é uma mulher frutífera. Eu desejo para você um feliz Dia da Mulher. Que você continue sendo essa mulher, que São Paulo seja colocada nas tuas mãos nesse aspecto, que todo mundo que possa, o máximo de pessoas possível, possa ser edificado por essa mensagem. Todo mundo que vier até você com uma necessidade, ele encontre respaldo bíblico, né? E essa mensagem que você trouxe a nós, ela venha a ser passada a muitas e muitas outras gerações. Eu quero pedir para você olhar para essa câmera e deixar uma mensagem para o pessoal que está em casa, deixa também para as redes sociais. Muito obrigada, meus amigos. Amém, amém. Então, se você deseja honrar ao Senhor em todas as áreas da sua vida, não existe como nós honrarmos ao Senhor e deixar a área da alimentação de lado. Então, que a gente comece conhecendo a palavra do Senhor.
conhecendo o Deus da palavra. Porque muitas vezes nós estamos perto da obra de Deus, mas nós não estamos conhecendo o Deus da obra. Então, empenhe-se em conhecer ao Deus da obra. Empenhe-se a prosseguir em conhecer ao seu Pai. Isso com disciplinas espirituais, com leitura bíblica, com oração, que não tem como desassociar a parte alimentar das disciplinas espirituais. Porque quando nós acalmamos a nossa alma, nós temos paz no espírito para cuidar de todas as outras áreas, inclusive da área da alimentação, da área do sono, da área do exercício físico e todas as outras áreas que o Senhor coloca na nossa mão para a gente cuidar. Amém. Quero agradecer a todos que durante essa semana estiveram conosco. Nos aguarde que na próxima semana tem mais. Então, eu vou pedir mais uma vez para finalizar. Recomenda o nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa um joinha, encaminha essa mensagem nos teus grupos da igreja, compartilhe sobre esse assunto que é muito relevante, é extremamente atual, e deixa um comentário respeitoso. Que tudo seja feito para a glória de Deus. Vamos finalizar aqui dizendo que o que Paulo disse, né? Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça-se tudo, exatamente tudo, para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a melhorar, que Deus nos ajude a correr essa carreira, que Deus nos ajude a olhar para Ele. Porque no final, nós entraremos nos contágios de esplendor e receberemos das mãos dele o troféu da vitória. Deus abençoe, em nome de Jesus.